Eu não consigo não ver o veganismo como uma questão de justiça social. Por que não reconhecer que os animais também têm direito à vida? Não é muito difícil fazer isso. Não é tão difícil perceber que nós contribuímos, em todos os aspectos da vida em sociedade quando não nos alimentamos de animais. Quero dizer, nós deixamos claro, que a violência não deve ser endossada. Nós somos contra o lucro baseado na violência, que nós somos contra a questão do desmatamento, que nós somos contra a desvalorização da vida. Eu acho que a nossa moral e ética ela deveria ser pautada simplesmente no entendimento de que não cabe a nós fazermos o que quisermos sem considerar primeiro o impacto que isso pode ter em outras vidas, o impacto que isso pode gerar, seja no tempo presente ou no tempo futuro. Se eu tenho esse entendimento, eu tenho uma preocupação com relação às minhas atitudes, minhas ações, o meu comportamento. Eu acredito que nós teríamos de fato justiça social se nós tivéssemos um entendimento muito mais amplo do nosso compromisso moral, do nosso compromisso em não fazer o mal, em não contribuir com o mal, mesmo que isso não seja feito de forma conscienciosa. A não violência contra seres sencientes, humanos, não humanos, ela é muito importante porque ela é uma baliza, do que nós podemos e do que nós não podemos. Se nós entendemos que o que nós fazemos tem implicação para o outro e por isso nós não fazemos, já é um indicativo de respeito ao direito à vida, de respeito à individualidade, de consideração ao que é inerente ao ser humano. Pelo menos deveria ser. Se eu me alimento de um animal e eu entendo que o meu paladar é mais importante do que a vida dele, que tipo de mensagem eu estou mandando? Será que é uma mensagem de justiça? É uma mensagem de necessidade? É uma mensagem de prescindibilidade? Os excessos no mundo em que vivemos, eu acredito que eles antagonizam bastante essa questão de justiça social. Porque há excessos de busca pelo lucro, há excessos de individualidade, ou seja, eu me coloco como superior, logo a minha individualidade é mais importante que a sua. Há os excessos também voltados ao consumo. Basta você dar um giro pelo mercado e ver a quantidade de carne que as pessoas compram e consomem, a quantidade de animais negligenciados, a quantidade de animais abandonados nas ruas. Você sabia que nós, seres humanos, consumimos cerca de 9,5 bilhões de quilos de comida por ano? E você tem ideia do quanto os animais que nós criamos para consumo consomem de água e comida? Eles consomem mais de 60 bilhões de quilos de comida. E também mais de 170 bilhões de litros de água. Isso não é uma contradição? Nós temos miséria, nós temos fome. Você acha isso justo, adequado? Estamos em 2018. Será que isso é coerente? Não há como você gerar lucro sem impactar no mundo, sem impactar em vidas. Então, como que não pode haver uma relação entre consumo e lucro e os impactos que isso causa? Claro que tem. Evidentemente tem. Claro que ninguém vai obrigar uma pessoa, a minimizar a miséria. Mas eu, enquanto ser humano, consciente, entendendo as implicações das minhas ações, se eu sou um grande produtor, por exemplo, sou um grande criador de alguma coisa, como que isso não vai gerar impacto na vida, não vai gerar impacto no mundo? Porque quanto maior o meu negócio, mais impacto eu gero. Isso é natural, isso é uma questão óbvia. Então, como que eu posso não assumir nenhuma responsabilidade sobre isso? E eu não falo de responsabilidade legal, de algo que as pessoas, o governo ou quem quer que seja, impõe a você. Eu falo de consciência, de ponderação. Será que não seria sóbrio, não seria lúcido eu entender que eu tenho culpa também em relação a isso e tentar contribuir para diminuir essas mazelas? E eu não falo de contribuição
simbólica, sabe? Eu não falo de contribuição para os outros verem, né? Para chamar atenção, fazer publicidade, propaganda. Eu falo de algo realmente honesto, de algo realmente feito, né? De boa vontade e com boas intenções. Nós temos grandes áreas com muitos animais sendo criados e pouca preocupação de fato com quem realmente vive à margem da sociedade. E a preocupação é menor ainda com relação aos animais, que esses, né, têm até mesmo o direito à vida negado. E eles não podem nem existir para além da objetificação, né, além da coisificação, além da ideia de que eles podem ser muito mais do que alimentos e do que produtos. E esses animais criados para consumo são não apenas evidentemente sencientes, mas são também conscientes e inteligentes. Então, nós realmente não nos importamos, né, com nada que não diga respeito a nós mesmos. E isso não é algo perigoso, não é algo nocivo. De fato, não há nenhuma dificuldade em entender que o veganismo ele é muito além da abstenção do consumo de carne ou de ovos, de laticínios, como sendo uma opção. Ele vai muito além disso. É o reconhecimento de que os animais não devem ser explorados. É o reconhecimento de que nós não temos o direito de intervir em vidas que não nos pertencem. Acreditar que uma vida é uma posse é um exercício de autoridade e, mais do que isso, um exercício de autoritarismo, né? A partir do momento que você entende que os animais criados para consumo também têm direito à vida, têm direito a não sofrer com a intervenção humana, você passa a ter um novo senso de percepção em relação ao mundo, à vida, à justiça, à igualdade. Isso acaba se tornando mais abrangente. Você começa a se policiar mais em relação às suas atitudes, ao seu comportamento, às implicações de seus atos em relação aos outros. E eu creio que tudo isso acaba contribuindo para diminuir essa questão de uma consciência em que eu sou o centro, as minhas conveniências devem ser prioritárias. Então, é claro, veganos, né, não são perfeitos, obviamente, porém acabam tendo, né, naturalmente essa consciência de que a não intervenção em outras vidas ela é importante, ela é básica, e a partir daí acaba havendo, né, um amadurecimento existencial. Você acaba realmente refletindo sobre muitas coisas. Você não quer mais gerar tanto impacto, você não quer mais contribuir tanto como as elas, né, que até então eram ignoradas. Você começa a refletir sobre todos os tipos, né, de exploração. Isso acaba te tocando realmente no cerne da sua existência. Isso eu considero bastante importante também para uma expansão de uma consciência que realmente vai em direção à justiça social.